O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: "Este aqui também estava com ele." Mas Pedro negou: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: "Tu também és um deles." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sou." Mas Pedro respondeu. Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia: "Certamente este aqui estava com ele, porque é galileu." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sei o que tu estás dizendo." Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Então Pedro saiu e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam seu rosto e lhe diziam: "Profetiza, quem foi que te bateu?" E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje, nesta terça-feira de carnaval, nós temos a possibilidade de celebrar a festividade da Sagrada Face de Nosso Senhor. Esta celebração, ela foi instituída em 1958 por Pio XII, mas no ano subsequente, em 1959, Pio XII concedeu ao Brasil o privilégio de celebrá-la com maior solenidade, como uma festa litúrgica. Por que Pio XII deu ao Brasil esta possibilidade? Primeiro, assim, não é uma festa nem memória obrigatória, mas ao Brasil foi dada a possibilidade de celebrá-la como festa, não apenas como memória. Por quê? Fiquemos aqui com a pergunta que será respondida daqui a pouco. Esta festividade da Sagrada Face é uma festa de cunho pascal, isto é, nós ouvimos a primeira leitura, em que apresenta Nosso Senhor, uma figura de Nosso Senhor, a figura do servo sofredor, figura esta sobre a qual nós refletimos durante a Semana Santa. Nós ouvimos aqui: "O Senhor deu-me uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás." É sinal de Cristo, que, sabendo a vontade de Deus, aceitou-a plenamente. Apresentei as costas aos que me queriam bater, ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba, não desfiei o rosto de bofetões e cusparadas. Este servo sofredor, ele é sinal de Cristo, que é ultrajado, e particularmente a sua face, a barba arrancada, os bofetões e cusparadas. A face, meus santos, é a parte, digamos, mais digna do homem.
Quando você quer dizer que a pessoa está bem, você percebe olhando a sua face. Está com um semblante tranquilo, está com um semblante feliz. Pois bem, nosso Senhor foi agredido, foi flagelado em todo o seu corpo, mas basicamente ali na sua face. De modo que nós iremos encontrar tanto na Sagrada Escritura como entre os santos esta devoção. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem, né, o nome completo dela é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Uma beata, Maria Pierina, que também tinha muita devoção e motivou a devoção à Sagrada Face. E é claro, a base de tudo está lá em Verônica, que enxuga o rosto de nosso Senhor, o rosto ensanguentado de nosso Senhor. Então, meus santos, esta festividade, ela tem então como objetivo ser uma festividade de reparação aos pecados cometidos, de reparação às ofensas cometidas a nosso Senhor, e de uma maneira particular para o nosso país, porque talvez por causa do carnaval e essa celebração exatamente neste dia, por causa disso, porque muito provavelmente, como nação, o Brasil provavelmente é o país que mais ofende a nosso Senhor neste dia. Este ano, de uma maneira excepcional, porque não estão acontecendo as grandes manifestações do carnaval, mas é sempre uma festa, sempre foi uma festa, e nos últimos tempos tornou-se mais ainda uma festa de promoção à promiscuidade. As pessoas se vestem de maneira promíscua, as pessoas dançam de uma maneira promíscua, as pessoas escutam músicas promíscuas que fomentam o pecado, a sensualidade, a luxúria, e as pessoas vão para ver outras pessoas vestidas de maneira promíscua. Isto é um período em que o pecado é mais do que nunca exaltado. Então, é uma ocasião em que nós somos chamados a fazer reparação. Mas, meus santos, não apenas reparação para os pecados cometidos pelos outros nos carnavais passados, mas também fazer reparação pelos pecados que nós cometemos. Porque, meus santos, não nos esqueçamos de que o que mais dói no coração de uma pessoa é a ofensa ou a indiferença de uma pessoa próxima, de um amigo. E nós somos próximos de nosso Senhor. Nosso Senhor é nosso amigo, e de alguma maneira nós também somos. Nós temos correspondido ao amor de Deus, então nós somos amigos de Deus. Nós vamos à missa, nós fazemos as nossas orações, nós temos as nossas devoções, nós recebemos os sacramentos. Então, nós que temos uma maior proximidade com nosso Senhor, nós somos amigos de nosso Senhor, nós somos muito mais próximos de nosso Senhor. E não tenhamos dúvidas de que os nossos pecados, eles de alguma maneira atingem mais profundamente o coração de nosso Senhor, porque já que lhe somos mais próximos, nós o ofendemos mais gravemente. É só você parar e pensar: o que me ofende mais? A ofensa de um estranho, a indiferença de um estranho, ou a ofensa de um irmão, de um pai, de um filho, de uma mãe, de uma filha, de um amigo? É claro que nos ofende mais aquela atitude de uma pessoa que nos é mais próxima. Então, hoje mais do que nunca, nós somos chamados, quer dizer, hoje é um dia, dentre outros,
um dia dentre outros em que nós somos chamados a fazer esta reparação. Aí você pode dizer: mas padre, mas Jesus não precisa da minha reparação. Mas, meus santos, nós precisamos reparar. Isto é, para que o nosso coração não se torne um coração insensível, para que o nosso coração não se torne um coração duro, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça da consciência dos nossos pecados e da gravidade dos pecados cometidos contra nosso Senhor, para que nós possamos reparar. Um cristão não reparador não é um cristão de verdade. Por quê? Porque ele ainda não tem consciência da gravidade dos seus pecados e da gravidade dos pecados dos outros cometidos contra nosso Senhor. Imagine se alguém chega à casa dos seus pais, à sua casa, e um filho, o seu irmão, esbofeteia, dá um tapa na cara da sua mãe. Ora, se você achasse isso normal, assim, você nem se comoveu, porque todo mundo bate na cara da própria mãe. Ora, a atitude normal de um filho era imediatamente consolar a mãe, de alguma maneira reparar aquilo que foi feito. E um verdadeiro filho iria se preocupar para que a mãe não nutrisse mágoa daquele filho que foi violento com ela, dizendo: não, mãe, perdoe o meu irmão, vamos rezar por ele, porque o que ele fez foi errado. Quer dizer, proteger a mãe, reparar a ofensa feita e ao mesmo tempo o que? Tentar de alguma maneira levar a mãe a perdoar o filho. Ora, esta é uma atitude necessária para aquele filho que vê aquela cena. Se nós vemos nosso Senhor sendo ofendido e não fazemos nada, tem algo de estranho. Se nós vemos os pecados cometidos contra nosso Senhor, e aqui eu me refiro a toda a vida, não apenas ao carnaval, a toda a vida. Se nós vemos, às vezes, irmãos nossos, conhecidos nossos, amigos nossos, às vezes nossos pais, às vezes nossos filhos, isto é, nós os vemos ofendendo a Deus com a sua vida em namoros desregrados, numa vida desregrada, guardando ódio e mágoa no coração, julgando as pessoas constantemente, roubando, usando drogas, cometendo todos e quaisquer tipos de pecado. Se você está vendo isso e você não se comove em dizer: Senhor, tenha misericórdia. Se você não se comove de ver nosso Senhor sofrendo com esses pecados, porque entenda, talvez isto que eu vou dizer agora, eu devesse ter dito já há alguns minutinhos antes. Lembre-se, nosso Senhor está sofrendo na cruz, nosso Senhor está suando sangue no horto das oliveiras pelos nossos pecados, pelos pecados que nós cometemos hoje, não apenas pelos pecados cometidos então, na época. Isto é, nosso Senhor estava suando sangue e sofrendo a suprema agonia, angústia, pelos meus pecados de rebeldia à sua vontade, pelas vezes que eu fui indiferente às faltas cometidas e simplesmente as cometi sabendo que não eram do agrado de Deus. Ora, se é verdade, e é verdade, que nosso Senhor, lá no Horto das Oliveiras, lá na cruz, estava sofrendo pelos pecados que eu cometo hoje,
é verdade que o Senhor, lá no Horto das Oliveiras, lá na cruz, pode ser consolado hoje por aquilo que eu faço, pelos atos de amor que eu faço para com Ele. Se você então, por amor, não por sentimentalismo, por amor, um amor movido pela fé, você chega à sua casa, por exemplo, e você pega o crucifixo e você beija a face daquele crucifixo, como que querendo de alguma maneira reparar, como querendo de alguma maneira pedir perdão a Deus pelos pecados que você já cometeu. Se você hoje, depois aqui da missa, de você receber a Eucaristia, você se entretém com o nosso Senhor e você pede perdão a Jesus por tantas vezes você ter pecado, por tantas vezes você não ter se esforçado suficientemente para lutar, inclusive contra os pecados veniais, que você deliberadamente tem cometido, sem saber que por causa também desses pecados, o Senhor recebeu bofetões e cusparadas, arrancaram-lhe a barba, bateram na sua cabeça com a cana, Ele suou sangue no Horto das Oliveiras, carregou a cruz e nela foi crucificado, pelo meu pecado hoje. Então percebe que quando o católico ele é indiferente aos seus pecados, tem algo errado, no mínimo uma superficialidade que o impede, culposa, porque se ele é superficial, porque ele não tem rezado, uma superficialidade culposa que o impede de mergulhar na sua fé e compreender o amor de Deus e consequentemente reparar. Então, reparar pelos pecados cometidos pelos outros, pelos meus filhos, pelos meus pais, pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus amigos, pelos pecadores. Rezar, interceder pelos pecadores, mas dentre eles eu sou o primeiro, e eu vou então consolar nosso Senhor. Então aqui o que eu gostaria de dizer, e aqui, meus santos, não é sentimentalismo, isto é, na fé, no Espírito Santo, você quando você vai reparar as ofensas, aquilo acontece naquele momento, isto é, naquele momento, Jesus no horto é consolado, como Jesus foi consolado por aquele gesto tão pequeno de Verônica, porque em si, objetivamente, o que significa enxugar o rosto para uma pessoa toda cortada, com o seu corpo flagelado, sofrendo uma sede já terrível, devido tanto ao calor, ao suor, à perda do suor e à perda de sangue. Quer dizer, o gesto em si, materialmente falando, é muito pequeno, mas o amor, o poder do amor naquele gesto, o quanto alegrou nosso Senhor, aquele gesto amoroso de Verônica, o quanto alegrou nosso Senhor o Cirineu, que lhe ajudou a carregar a cruz. Então nós precisamos, não apenas hoje, nesta terça-feira de carnaval, mas nós precisamos ser almas reparadoras, nós precisamos ter uma espiritualidade reparadora, adorar pelos que não adoram, amar pelos que não amam, rezar pelos que não rezam e interceder pelos que se perdem, porque isso faz, por exemplo, um bom filho. Pense, um bom filho quando vê que a mãe, o pai está ali maltratado pelos outros irmãos, o bom filho vai e cuida da mãe, porque ele está cuidando por aqueles que não cuidam. Não é assim que a gente faz? É assim. Ora,
se nós todos então nos predispusermos a ser esses bons filhos de Deus, esses bons católicos que não, e sem julgar os outros católicos, e sem julgar os outros, mas, Senhor, tantos não se preocupam em pedir perdão pelos seus pecados, e eu quero, Jesus, pedir perdão pelos pecados que eu já cometi e suplicar a tua misericórdia por eles, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Eles não valorizam porque eles não conhecem. Perdoai-lhes, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Então esse gesto de amor, de estar na presença de nosso Senhor, de vigiar, isto é, Senhor, tenha misericórdia. Os teus apóstolos te abandonaram lá no Horto das Oliveiras. Com a tua graça, eu não vou te abandonar e vou te consolar. Vou passar meia hora em adoração, meia hora em reparação, mesmo em casa, no seu quarto, meia hora em reparação. E saiba, este seu gesto hoje, o que eu quero que você compreenda é isso: esse seu gesto hoje, no seu quarto, de meia hora de união com nosso Senhor, vai ser consolo para ele, lá no Horto das Oliveiras, sozinho, sem a presença, sem a vigilância dos apóstolos. Porque da mesma maneira, e com isso repito e termino, que Jesus sofria pelos pecados que nós hoje cometemos, o Senhor pode ser consolado pelo amor que nós hoje lhe devotamos. Peçamos, meus santos, a Nossa Senhora que interceda por nós, para que nós nos tornemos almas verdadeiramente católicas, almas reparadoras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.